sobre os segredos na terapia de casal. Quem trabalha com casais já passou por essa problemática em algum momento ou já ouviu algum colega, algum professor tratar desse tema. Terapia de casal é um espaço onde o casal vai partilhar problemas, questões, interrogações que dizem respeito àquilo que é possível ser compartilhado. Não quer dizer que terapia de casal é um espaço para se compartilhar tudo em absoluto. Há em cada elemento do par algum conteúdo que pode ser mantido guardado por eles, sem que isso interfira no relacionamento. Vamos partir dessa premissa. Em outro momento, a gente pode tratar de quais são esses conteúdos que podem ficar guardados, ok? Agora, outros conteúdos, se não forem dialogados, eles vão interferir na qualidade da relação conjugal. É sobre esse segundo conteúdo que nós vamos tratar hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de casal e família. Vamos falar sobre os segredos na clínica de casal. Segredos que interferem na qualidade da relação conjugal. São aqueles cujo conteúdo rouba a energia de um dos elementos do par, no sentido do investimento afetivo, ok? Pode ser qualquer conteúdo, talvez uma traição que tenha ocorrido mais recentemente, talvez a lembrança de um antigo namorado, que pode ser antigo namorado, mas a lembrança pode ser presente e isso rouba a energia do par. Qualquer que seja o conteúdo que vai tirar o investimento libidinal de um dos elementos do par na conjugalidade, nós vamos considerar como um segredo que pode ou deve ser compartilhado. Agora, do pode ou deve ser, não diz respeito a nós que somos profissionais. Mais uma vez, nós estamos num campo didático, nós estamos falando sobre a possibilidade de segredos que existem na relação conjugal e vai caber ao casal, sobretudo a um dos elementos, aquele guardião do segredo, ficar incomodado com o que está guardando e, nesse incômodo, levar o casal para a terapia para falar do segredo. Portanto, a revelação do segredo não diz respeito ao profissional a priori. Perfeito? Então vamos lá. O segredo, quando ele vai aparecer na psicoterapia, frequentemente ele vai aparecer numa fresta, ou seja, o casal poucas vezes vai chegar na psicoterapia para falar: eu tenho um segredo para contar e não sei como contar. Quase nunca isso acontece, tá? O casal vai chegar na psicoterapia com um problema relacionado à comunicação, à sexualidade ou a outra esfera. E, em algum momento do processo, o guardião do segredo vai deixar escapar para o profissional aquele conteúdo. Por exemplo, no final da sessão ou no meio da sessão, quando um dos parceiros fala: posso ir ao banheiro? Vai ao banheiro. Nesse momento que o outro ficou sozinho na sala, ele pode rapidamente falar: eu não posso falar na frente de fulano, mas eu traí ele há muito tempo. Ou eu ainda tenho uma relação extraconjugal. Sei, qualquer que seja o segredo. E aí é que mora a questão que nós profissionais precisamos pensar, e eu quero saber como vocês cuidam disso,
na clínica de vocês. Quando a gente fica depositário do segredo de um dos elementos do par, o que fazer? Né? A gente não pode guardar aquele segredo como se nada tivesse ocorrido, para não marcar uma aliança com quem falou. Então, a gente vai precisar fazer um movimento com aquela pessoa para poder ajudá-la a tratar daquele conteúdo na relação com o parceiro. É interessante a gente pensar que o segredo, ele está na condição de segredo quando ninguém sabe. Ou uma ou duas pessoas ou um seleto grupo sabe. Então, para aquele grupo, existe um conteúdo que é do conhecimento daquele grupo. Mas é como se eles fizessem um acordo ou um pacto de que disso não se fala. Inclusive, é bom que disso nem nós mesmos venhamos a falar, para não correr o risco de escapar esse conteúdo. Quando um dos elementos conta para outra pessoa o conteúdo que a priori foi acordado em ficar guardado, aquele conteúdo ele deixa de se caracterizar naturalmente como um segredo. Uma coisa importante da gente pensar, só um parêntese. Por que você conta um segredo para alguém? Por quê? Imagina uma bola de soprar de aniversário, uma bexiga. Você enche a bola, enche, vai no máximo que você consegue. Então, aquele plástico, né, de que é formada a bola de soprar, ele vai ficando fino, muito fino. Por quê? Porque o ar que está lá dentro vai esticando o plástico até a sua possibilidade máxima de elasticidade. Isso é a contenção psíquica de um segredo. Quem guarda segredo precisa ir esticando o seu contorno, a sua contenção psíquica em relação ao conteúdo segredado. Pode ser que o guardião do segredo ele não esteja na sua elasticidade máxima. Pode ser que seja uma bola meio frouxa, ou seja, a contenção ela seja suportável para o guardião do segredo, tá? Agora, pode ser que em algum momento da vida, aquele mesmo conteúdo, por motivos diversos, ele venha a insuflar e o guardião do segredo começa a ficar com aquela superfície mais fina, menos elástica, vai perdendo elasticidade e vai ficando mais fina até um determinado ponto que um pouquinho mais de ar dentro da bexiga ou quando o conteúdo do segredo insufla mais do que é suportável para o guardião sustentar, a bexiga estoura ou o guardião precisa contar o segredo para outra pessoa. É um dos motivos que a gente vai encontrar para alguém contar um segredo para outra pessoa. Pode contar na sacanagem, contar, né? Na sacanagem, na malvadeza, mas isso que eu estou falando diz respeito à dinâmica do guardião do segredo, tá? Quando esse guardião, portanto, conta o segredo, primeira coisa que ele está dizendo, da sua dificuldade em permanecer fazendo a contenção daquele conteúdo. Então, o profissional precisa levar esse fato em consideração. Ok, ficou difícil para você guardar aquele conteúdo. Nesse momento que a pessoa conta o segredo, no caso, para o psicólogo, o segredo sai da esfera do individual e entra na esfera do relacional, ainda que seja na relação com o psicólogo. Então, o profissional, primeira coisa, é entender que
a pessoa que conta tá num limite. Ou não, né, gente? Pode ser na malvadeza, mas pode ser por via do limite. A gente tem que considerar isso e fazer uma pesquisa. Eu gosto muito de falar isso. Nós que somos profissionais precisamos estar sempre pesquisando os elementos que os nossos clientes vão trazer. Pesquisar aonde? Em artigo? Não, na própria narrativa com os nossos clientes, tá? Então, você vai fazer uma pesquisa. Ele está falando por quais motivos? Identificou, então, qual é o motivo? Que, na verdade, quando você já tem um cliente, que seja o casal, você já conhece o perfil do seu cliente, né? Se ele tem tendência a ser mais sarcástico nas relações, ou se ele ele considera mais o outro, ele é mais honesto consigo mesmo e com o parceiro. O que está causando aquela exteriorização do conteúdo até então guardado? Mais ou menos a gente já sabe. Então, o segredo na terapia de casal, ele entra num campo relacional quando ele é contado para o psicólogo, ainda que pela via de uma fresta, como eu falei. E o profissional precisa identificar não só o elemento particular do guardião do segredo, que faz com que ele vomite aquele conteúdo, quanto o profissional vai precisar tratar daquele conteúdo de uma forma sistêmica. Ele não pode, em hipótese alguma, naturalmente, a gente não pode guardar aquele segredo, a gente vai precisar trabalhar a revelação do segredo no sistema não só conjugal, como no sistema terapêutico, né? Onde o profissional está incluído. Agora, como fazer esta revelação? Cada caso é um caso, porque a gente não sabe exatamente, fica difícil falar aqui num vídeo como fazer uma revelação, já que a gente não sabe por que a pessoa guardou, que momento que foi que ela deixou escapar e qual é o conteúdo e quanto isso influencia no processo relacional da própria conjugalidade. Mas o profissional vai precisar, sim, usar recursos para cuidar para que aquele conteúdo seja circulado na conjugalidade, ainda que ele precise chamar cada um em uma sessão. Fato que quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer sessões individuais na terapia de casal, ou, dependendo do conteúdo, arrumar uma outra forma de trazer aquele conteúdo que saiu pela fresta para a conjugalidade. E sem ser, obviamente, uma forma escamoteada, né, gente? O profissional vai precisar se sustentar sendo depositário daquilo e com autenticidade, cuidando de si, cuidando do casal, arrumar a melhor forma, por isso que é muito específico e individualizado, a forma como o profissional vai fazer aquele conteúdo circular para entrar num processo de revelação. Ok? Tecnicamente falando, pelo menos a forma como eu compreendo a via de solução para um conteúdo segredado. Fica aí para vocês a brecha, né, para vocês colocarem como que vocês lidam com segredos ou alguma outra questão, interrogação em cima desse tema aí no vídeo para a gente voltar a conversar. Muito obrigada pela atenção.